A noite estava mais escura do que qualquer um dos passageiros jamais tinha visto. Uma tempestade rugia no horizonte, despejando chuva torrencial e criando uma cortina de água que encobria tudo. Na plataforma da estação, a luz oscilante das lâmpadas enfatizava o sentimento de desolação. As árvores à distância se inclinavam sob o peso do vento furioso, criando uma paisagem que parecia retirada de um pesadelo. O expresso da meia-noite era uma antiga locomotiva a vapor, com vagões de madeira tão gastos que rangiam a cada passo. Era notável como uma relíquia do passado, mas naquela noite, sua presença evocava um medo profundo em todos os que o observavam. À medida que os passageiros embarcavam, eles sentiam uma sensação de inquietação que contrastava com o aconchego e segurança de seus lares. Algo estava errado. A plataforma parecia estreita e escura, o túnel à frente escuro e interminável. O apito do maquinista ecoou de maneira sinistra, anunciando o início da jornada. Os passageiros buscaram seus assentos e observaram pela janela enquanto o trem ganhava velocidade. Chuva batia contra o vidro, criando uma cortina de gotas que obscurecia a vista. À medida que o trem avançava, a sensação de isolamento crescia, pois a última estação desapareceu no passado. O medo estava à espreita naquela noite escura e chuvosa, e todos a bordo sentiam que essa jornada não seria como nenhuma outra. Mal sabiam eles que estavam prestes a embarcar em uma viagem que desafiaria suas noções de realidade e os levaria ao coração do terror mais profundo. No vagão 13, um passageiro solitário chamado Senhor Sinistro era uma figura que não podia ser ignorada. Seu traje escuro e chapéu de abas largas lançavam sombras profundas sobre seu rosto pálido. Seus olhos, visíveis apenas por entre a escuridão, eram tão profundos e sombrios que pareciam janelas para um abismo desconhecido. Os outros passageiros observavam Senhor Sinistro com curiosidade e apreensão. Ele não parecia perturbado pela tensão que permeava o vagão. Na verdade, parecia se deliciar com isso. Ele permanecia imóvel, murmurando palavras indecifráveis que ecoavam no silêncio do vagão como um eco de um tempo esquecido. Uma aura de mistério envolvia Senhor Sinistro, como se ele fosse um enigma vivo. Quando alguém ousava abordá-lo, ele respondia em enigmas sombrios que provocavam mais perguntas do que respostas. Os trilhos escondem segredos que a mente humana não pode compreender, disse ele em um sussurro gélido. Conforme a viagem avançava, as suspeitas dos passageiros cresciam. Seria Senhor Sinistro o responsável pelos desaparecimentos misteriosos que atormentavam o trem? Ou ele era uma vítima do mesmo terror que todos estavam enfrentando? Ninguém conseguia discernir a verdade por trás da máscara macabra que ele usava. O expresso da meia-noite, agora em pleno movimento, parecia cada vez mais uma cápsula do tempo, carregando não apenas os passageiros, mas também seus segredos mais profundos e medos mais sombrios. Cada batida do coração era acompanhada por uma pergunta inquietante. Quem era Senhor Sinistro? E qual era o seu papel naquela jornada para as profundezas do terror? A cada quilômetro que o expresso da meia-noite percorria, a tensão a bordo aumentava. Os passageiros observavam uns a OES e outros com olhos cheios de desconfiança, enquanto a chuva batia contra as janelas do vagão. A escuridão da noite parecia se fechar sobre o trem, ameaçadora. Foi durante a primeira parada que o pesadelo tomou um novo rumo. Quando as portas se abriram para a estação deserta, um dos passageiros desapareceu sem deixar vestígios. Gritos de surpresa e horror ecoaram pelos corredores, enquanto todos procuravam freneticamente por sinais do desaparecido. No entanto, o vazio onde ele estava sentado era a única resposta que encontraram. O pânico se instalou como um vírus contagioso. Logo tornou-se evidente que o homem não era o único a desaparecer. Outros passageiros estavam desaparecendo a uma taxa alarmante, como se fossem engolidos pelo próprio trem. Era como se o expresso da meia-noite tivesse um apetite insaciável por almas perdidas. A busca frenética revelou algo ainda mais aterrorizante. Os pertences pessoais dos desaparecidos permaneciam intocados em seus assentos. Não havia vestígios de luta nem de um sequestro. Era como se eles tivessem sido apagados da existência, engolidos por uma força sombria que ninguém podia compreender. O corredor do trem tornou-se um labirinto de medo e suspeitas, onde cada passageiro olhava para o outro com crescente paranoia. O expresso da meia-noite parecia não apenas transportar pessoas, mas também devorá-las, deixando para trás apenas um eco arrepiante do que já foi. E assim,
Enquanto o trem seguia implacavelmente em sua jornada sinistra, os passageiros confrontavam a realidade de que estavam a bordo de uma locomotiva dos horrores, onde o destino era incerto e o medo reinava supremo. A tensão a bordo do Expresso da Meia-Noite era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Os passageiros, agora em número reduzido devido a desaparecimentos misteriosos, se reuniram em pequenos grupos para discutir a estranha situação em que se encontravam. Enquanto o trem avançava pela noite chuvosa, eles começaram a investigar o histórico do Expresso. Descobriram que o trem era muito mais antigo do que haviam imaginado, com uma história manchada de tragédias e desaparecimentos inexplicáveis. Era como se o Expresso da Meia-Noite fosse um ímã para o desconhecido, atraindo eventos sombrios e misteriosos ao longo dos anos. Relatos de incidentes perturbadores se acumularam. Passageiros desaparecidos, paradas inexplicáveis em lugares abandonados e, em um caso, a descoberta de um vagão completamente vazio, apesar de ser lacrado. Conforme a investigação avançava, os passageiros começaram a perceber que o trem estava se movendo em direção a um destino que eles não tinham escolhido. O controle sobre a situação estava escorregando por entre seus dedos, e a sensação de impotência era sufocante. O Expresso da Meia-Noite não era apenas um meio de transporte, mas uma força viva de escuridão e mistério. Sua história era repleta de tragédia e segredos que agora pareciam estar se revelando a cada passo. Os passageiros se perguntavam se alguma vez retornariam ao mundo conhecido ou se estavam fadados a seguir adiante, presos em um pesadelo que não tinha fim. Enquanto o trem prosseguia em sua jornada sinistra, a cada instante aterrorizante e cada descoberta perturbadora, os passageiros perceberam que estavam prestes a mergulhar ainda mais fundo na escuridão. Eles mal sabiam que, à medida que desvendassem os segredos do Expresso da Meia-Noite, se aproximariam do cerne do terror que os aguardava. O Expresso da Meia-Noite avançava implacavelmente pela noite chuvosa, enquanto os passageiros mantinham um olhar ansioso. Era impossível ignorar a atmosfera de terror que o cercava, mas o que aconteceu a seguir mergulhou todos no reino do pesadelo. O trem entrou em um túnel escuro e sombrio, e o barulho dos trilhos mudou, tornando-se um eco oco que enchia o vagão. O interior do vagão mergulhou em uma escuridão densa, e as lanternas tremeluzentes das velhas lâmpadas a gás pareciam impotentes contra o domínio do negrume. Nesse túnel maldito, o Expresso da Meia-Noite começou a tremer violentamente, como se fosse possuído por uma força maligna. Sombras assustadoras começaram a se mover pelos vagões, contorcendo-se e dançando como se fossem espíritos atormentados. Os passageiros tiveram visões aterrorizantes. Rostos pálidos e olhos vazios olhando fixamente para eles, mãos espectrais estendendo-se como garras famintas. O ar estava carregado de suspiros gelados e sussurros ininteligíveis, que pareciam emanar das profundezas da escuridão. Algo maligno parecia estar à espreita no coração do túnel. Uma presença que não podia ser explicada ou compreendida. O medo tornou-se quase insuportável, e os passageiros agarraram-se uns aos outros em busca de conforto, rezando para que o túnel maldito terminasse logo. Quando finalmente emergiram do túnel, a luz fraca das lanternas parecia ser um vislumbre da salvação. Mas a experiência aterrorizante que vivenciaram naquela passagem sombria havia deixado cicatrizes profundas em suas almas. A jornada do Expresso da Meia-Noite havia se tornado mais sinistra do que jamais imaginaram, e eles estavam prestes a descobrir que a escuridão que os cercava era muito mais profunda do que qualquer um poderia ter previsto. Após a saída angustiante do túnel, os passageiros se reuniram, ainda tremendo de medo e atordoados pelas visões aterrorizantes que testemunharam. Alguns procuraram refúgio nos cantos escuros do vagão, enquanto outros tentaram acalmar os ânimos compartilhando histórias de pesadelos vividos naquela passagem sombria. Foi nesse momento de tensão que um dos passageiros, um homem de meia-idade com olhos cansados, descobriu algo peculiar no compartimento de bagagem. Era uma caixa de madeira escura, decorada com entalhes intrincados e antigos. Parecia completamente fora de lugar no contexto sombrio do Expresso da Meia-Noite. A curiosidade se apoderou do homem, e ele cuidadosamente abriu a caixa. Dentro dela, encontrou uma série de fotografias antigas, amareladas pelo tempo. As imagens retratavam passageiros de viagens anteriores do trem, que desapareceram de maneira misteriosa e sinistra.
Eles tinham olhares assombrados e apavorados, como se tivessem visto coisas indescritíveis. As fotografias revelavam uma conexão perturbadora entre os desaparecimentos ao longo dos anos. Havia anotações rabiscadas nas margens, mencionando coisas como o túnel maldito e o passageiro enigmático. Parecia que alguém antes deles havia investigado os mesmos mistérios, deixando para trás essa coleção de provas. Os passageiros ficaram perplexos com a descoberta. Aquelas fotografias eram a evidência de que o Expresso da Meia-Noite era uma locomotiva de horrores há gerações. A antiga caixa e seu conteúdo macabro sugeriam que havia alguém que havia se aventurado pelo mesmo caminho, em busca da verdade, antes deles. A sensação de que estavam seguindo os passos de outros passageiros assombrados aumentou. E o medo tornou-se quase tangível. O Expresso da Meia-Noite não era apenas um meio de transporte. Era uma prisão de pesadelos que continuava a aprisionar aqueles que ousavam embarcar. Cada passo que davam parecia aproximá-los do cerne do mistério que os envolvia. E a pergunta que ecoava em suas mentes era: quem eram aqueles que vieram antes deles? E o que aconteceu com eles? A descoberta da caixa misteriosa com as fotografias antigas atiçou a curiosidade dos passageiros, mas também trouxe um novo grau de apreensão. Era como se os fantasmas do passado estivessem sussurrando para eles, lembrando que a escuridão que os cercava era muito mais antiga do que imaginavam. Naquela noite, durante uma parada em uma estação abandonada, a sensação de que não estavam sozinhos se tornou avassaladora. A atmosfera no vagão era pesada, carregada com a promessa de algo terrível prestes a acontecer. Foi então que as primeiras manifestações sobrenaturais ocorreram. Sombras sinistras começaram a se mover pelas paredes, e uma brisa gélida percorreu o vagão, fazendo arrepiar os cabelos na nuca dos passageiros. As luzes vacilavam, e a eletricidade chiou em protesto. E então, como que surgindo do nada, as aparições começaram. Espíritos vingativos das pessoas que haviam desaparecido em viagens anteriores apareceram no vagão. Seus rostos pálidos e olhos vazios lançaram um olhar acusador para os passageiros, clamando por justiça. Era como se o trem tivesse se tornado um portal para o mundo dos mortos, e aqueles que partiram de maneira tão misteriosa agora voltassem para atormentar aqueles que haviam ousado embarcar no Expresso da Meia-Noite. Os passageiros não podiam acreditar no que viam, mas não havia dúvida de que estavam sendo confrontados por espíritos que buscavam vingança. Os gritos de terror ecoaram pelo vagão enquanto os passageiros lutavam para se proteger contra as assombrações. Era uma batalha desesperada entre o mundo dos vivos e dos mortos, e a linha que separava a realidade do pesadelo se tornou cada vez mais tênue. Enquanto o Expresso da Meia-Noite avançava impiedosamente em meio à tempestade e AOS espíritos furiosos, os passageiros sabiam que estavam mergulhando mais fundo na escuridão. Eles estavam enfrentando um terror que ultrapassava qualquer compreensão humana, e a esperança de sobreviver parecia cada vez mais distante. Enquanto os espíritos vingativos continuavam a atormentar os passageiros, Senhor Sinistro permanecia no canto do vagão 13, observando a cena com um olhar de indiferença. Seu semblante sombrio sugeriu que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. Conforme a noite avançava e o confronto com os espíritos prosseguia, os passageiros começaram a pressionar Senhor Sinistro em busca de respostas. Finalmente, ele cedeu, revelando uma profecia sombria que estava vinculada ao Expresso da Meia-Noite. "Este trem é amaldiçoado", murmurou o Senhor Sinistro em um tom baixo e enigmático. "Ele é uma passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos, e vocês são passageiros condenados a pagar um preço." Ele continuou explicando que o Expresso da Meia-Noite era o instrumento de um ritual antigo e macabro, uma cerimônia sombria que transcendia os limites da compreensão humana. Os passageiros, sem saber, haviam se tornado participantes involuntários desse ritual, e o destino do trem estava selado em sangue e sombras. "O ritual exige um sacrifício", disse Senhor Sinistro, com um tom gelado, "e o preço é alto. O Expresso da Meia-Noite não pode ser detido enquanto o preço não for pago." Os passageiros olharam uns para os outros, horrorizados com as palavras de Senhor Sinistro. Eles perceberam que estavam presos em um pesadelo que estava além de seu controle. O trem, o túnel, os espíritos vingativos, tudo fazia parte de um enigma macabro e aterrador. A revelação de Senhor Sinistro trouxe uma nova dimensão de medo à viagem. O Expresso da Meia-Noite não era apenas uma locomotiva amaldiçoada.
Era um elo em uma corrente de eventos terríveis que remontavam a tempos imemoriais. Os passageiros estavam agora enfrentando uma escolha impossível: tentar quebrar a maldição ou enfrentar as consequências de seu envolvimento involuntário em um ritual sinistro. A jornada rumo ao cerne do terror se tornou mais inevitável do que nunca. Confrontados com a revelação sombria de Senhor Sinistro, os passageiros entenderam que sua única esperança de sobrevivência estava em desvendar o mistério do ritual que os havia enredado na escuridão do expresso da meia-noite. Determinados a quebrar a maldição que os aprisionava, eles decidiram se dividir em equipes para investigar cada aspecto do trem macabro. Alguns exploraram os vagões em busca de pistas, enquanto outros continuaram a enfrentar os espíritos vingativos com coragem renovada. À medida que exploravam, os passageiros encontraram registros antigos do expresso da meia-noite. Documentos poeirentos revelavam histórias de viagens passadas, cada uma terminando em tragédia e desaparecimentos inexplicáveis. A cada página lida, o terror que os circundava se tornava mais vívido. Um dos grupos descobriu uma sala secreta, repleta de símbolos antigos e velas queimadas. Era evidente que o ritual havia sido realizado ali, e a atmosfera pesada que pairava no local fazia o ar tremer de apreensão. Enquanto isso, aqueles que enfrentaram os espíritos aprenderam sobre as histórias de suas vidas interrompidas e suas almas atormentadas. Os espíritos clamavam por justiça, mas também buscavam redenção, ansiosos para romper as correntes que os mantinham cativos naquele trem maldito. A noite avançava, e os passageiros compartilhavam as informações que haviam encontrado. Cada nova pista os aproximava do cerne do mistério. Eles começaram a perceber que a única maneira de quebrar a maldição era reunir o conhecimento adquirido, enfrentar os espíritos com compaixão e desafiar a força sobrenatural que os aprisionava. A decisão de lutar pela própria sobrevivência e para libertar os espíritos atormentados era corajosa, mas o confronto final se aproximava. O expresso da meia-noite se tornou um campo de batalha entre os vivos e os mortos, e o destino de todos dependia do resultado desse confronto épico. Os passageiros sabiam que estavam prestes a encarar horrores inimagináveis, mas a determinação de quebrar a maldição era a força que os mantinha unidos. Enquanto o expresso da meia-noite avançava inexoravelmente em meio à tempestade, o confronto final se aproximava, e a coragem deles seria testada como nunca antes. Enquanto isso, os passageiros que enfrentavam os espíritos vingativos começaram a entender as histórias de suas vidas interrompidas. Cada espírito tinha uma tragédia pessoal que o havia levado a embarcar no expresso da meia-noite, e agora, eles buscavam redenção. A compreensão e empatia por essas almas atormentadas fortaleceu a determinação dos passageiros. O confronto final se desenrolou enquanto os grupos se reuniam para combater a força sinistra que os mantinha cativos. Cada passageiro tinha um papel a desempenhar nessa batalha entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os encantamentos do livro de feitiços foram utilizados para enfraquecer a maldição do trem. Velas foram acesas, e os passageiros recitaram palavras antigas em uma tentativa desesperada de romper os elos que aprisionavam o expresso da meia-noite. A sala secreta se encheu com uma energia inquietante à medida que o confronto se intensificava. Enquanto isso, aqueles que enfrentaram os espíritos vingativos procuraram uma maneira de redimir as almas atormentadas. Eles ouviram as histórias dos espíritos, compartilharam suas dores e buscaram reconciliação. Aos poucos, os espíritos começaram a se acalmar, liberando a raiva que os mantinha presos. Foi nesse momento que a batalha atingiu seu ápice. O expresso da meia-noite começou a tremer violentamente, como se estivesse se debatendo em agonia. O confronto entre os passageiros e as forças sobrenaturais alcançou seu ponto de ruptura, e a linha que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos parecia prestes a se romper. Enquanto a batalha chegava ao seu clímax, os passageiros sabiam que estavam lutando não apenas por suas próprias vidas, mas também pela redenção das almas vingativas e pelo fim da maldição que havia assombrado o expresso da meia-noite por gerações. O destino de todos dependia do resultado desse confronto épico, e a coragem deles seria testada como nunca antes. O confronto entre os passageiros e as forças sobrenaturais atingiu seu ponto crítico. O expresso da meia-noite tremeu com violência, como se estivesse reagindo à batalha que acontecia em seus corredores sombrios.
O rugido da tempestade lá fora ecoava em harmonia com os sons aterradores que vinham de dentro do trem. Os passageiros, decididos a romper a maldição que os mantinha cativos, continuaram a recitar os encantamentos e a realizar rituais ancestrais conforme indicados no antigo livro de feitiços encontrado na sala secreta. Cada palavra proferida e cada gesto executado pareciam enfraquecer a força maligna que permeava o expresso da meia-noite. Os espíritos vingativos, que agora buscavam redenção, lutavam ao lado dos passageiros. Eles desempenhavam um papel fundamental na batalha, desencadeando suas próprias energias espirituais contra as forças obscuras que os mantinham prisioneiros naquele trem amaldiçoado. A luta se estendeu por horas intermináveis, enquanto a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos parecia desvanecer. O expresso da meia-noite continuava a tremer e estremecer, como se estivesse preso em um conflito sobrenatural. E então, finalmente, a maldição do trem começou a ceder. A locomotiva a vapor estremeceu uma última vez, soltando um grito agudo, e o vagão ficou imerso em um silêncio profundo e angustiante. Os passageiros, esgotados e emocionalmente exauridos, olharam ao redor com olhos incrédulos. A maldição parecia ter sido quebrada. O expresso da meia-noite não estava mais sob o controle das forças sombrias que o haviam mantido refém por tanto tempo. No entanto, a vitória veio com um preço. O trem, agora livre da maldição, parecia à beira do colapso. Suas antigas estruturas de madeira rangiam e chiavam, e a locomotiva tossia nuvens de vapor. A jornada havia cobrado seu tributo, e o expresso da meia-noite estava prestes a se desintegrar. Os passageiros se abraçaram com gratidão por estarem vivos, mas o alívio era misturado com tristeza pela destruição iminente do trem que os havia aprisionado e atormentado. A vitória sobre as forças obscuras havia sido conquistada, mas ela deixaria cicatrizes profundas nas memórias de todos. Enquanto o expresso da meia-noite se desmoronava e tremia em seus últimos momentos, os passageiros souberam que a jornada macabra havia chegado ao fim. Eles retornaram à estação de partida, onde as lembranças do pesadelo persistiriam. A noite havia chegado ao fim, mas o mistério do expresso da meia-noite e a coragem que haviam demonstrado seriam lembrados para sempre.